Fala concurseiro aqui do Doutor Concursos e canal do professor Arnaldo Vieira. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Grande parte de vocês já está tomando vacina, gente? Espero que sim, hein? Olha só, a minha está chegando também a segunda, e aí daqui a pouquinho todo mundo vai estar vacinado, todo mundo vai poder estudar presencialmente e principalmente se preparar presencialmente através dos cursinhos para os concursos que estão vindo. Olha, essa semana, inclusive, teve lançamento do edital aí para o concurso para magistratura, hein? Estado de São Paulo. O do TJ, que está bombando. Outros que estão vindo por aí em toda a esfera nacional, os concursos também educacionais. Então você não perca a oportunidade, acompanhe o canal aqui, acompanhe o Doutor Concursos, dê essa força pra gente. De que maneira que a gente sempre começa os vídeos pedindo para você deixar o joinha, para você se inscrever nos canais aqui da Doutor Concursos e meu canal Professor Arnaldo Vieira. Ativa o sininho para receber as notificações. É um mantra que a gente faz todo começo de vídeo, a gente faz começo e final, a gente faz isso. É importante, porque tem muita gente nova que chega no conteúdo e agora está se adaptando, está querendo saber. E para você também comentar, compartilhar, deixar a sua opinião para a gente. Agradecendo, por exemplo, o Roberto Souza. Olha só, boa noite, professor. Mais uma aula assimilada, que foi da semana passada. Obrigado. Compartilhe seu canal com alguns grupos do TJ de que participo. Assim, espero colaborar com o crescimento do canal e ajudar o pessoal que está procurando conteúdo de atualidades. Até a próxima aula. Abraço. Roberto, é exatamente isso. Um grande abraço, um grande beijo para você. Brigadão pela colaboração, pela ajuda. E pessoal, vocês que estão chegando agora no canal, olha, dá uma olhada aí nos vídeos. Tem muita coisa, pessoal. Toda semana a gente está postando esse material nos dois canais em paralelo. Por quê? O meu canal aqui é mais de educação, eu coloco atualidades, tem uma parte de música, mas também tem uma parte de educação que eu prezo bastante. Já o pessoal da Doutor Concursos faz o conteúdo específico. Tem as lives, inclusive, que o Matheus, que o Diego sempre colocam, falando sobre os editais, falando sobre a explicação deles, explicando sobre os projetos que a gente desenvolve, as aulas virtuais. Então, é um conteúdo bem legal que você precisa saber e que você precisa estar antenado, sabendo o que está acontecendo para as questões que vão vir por aí dos concursos. Lembrando que do TJ, só do TJ vão ser 6 questões de atualidades, entre outras questões. Às vezes você é chamado para passar numa segunda fase de um concurso grande aí, tem que dissertar sobre algum tema da atualidade, você está preparado. O pessoal do Enem também, que está acompanhando os temas de redação do Enem, os possíveis temas de redação do Enem, também, gente, toda semana tem essa pegada de tentar entender o que está acontecendo no cenário e trazer para vocês informações. Combinado? Vamos então para o âmbito nacional. E essa informação não é que isso não seja objeto, isso seja uma espécie de falha na Matrix, porque normalmente eu evito de colocar questões envolvendo política. Eu coloco fatos que estão relacionados à política. Meu objetivo aqui com as aulas não é tomar posicionamento A, B ou C. Não é aqui que você vai ter. Eu tenho que ser o mais isento possível. Mas é que essa semana aconteceu esse fato da PEC, do voto impresso, que levantou uma discussão enorme já há muito tempo e colocou em lados opostos uma série de posicionamentos de grupos políticos. O fato é que, vamos trabalhar com os fatos, tá? O que é que aconteceu e que, de uma maneira geral, pode ser extraído para os concursos no futuro. Tá. O que está acontecendo? Já há algum certo tempo, segmentos políticos do Brasil têm questionado a lisura do processo eleitoral brasileiro, que já há 13 eleições, 14 eleições, 13 eleições, se eu não me engano, desde 1996, que foram aplicadas as primeiras vezes, o voto eletrônico substituiu o voto em papel. Esses grupos políticos têm exigido, ou pelo menos feito um movimento, para que o voto impresso voltasse, ou seja, a urna disparasse um comprovante de voto e que esse comprovante de voto fosse depois depositado numa espécie de local que ele pudesse ser auditado, ou seja, se o voto eletrônico não batesse com o voto de papel, haveria algum tipo de problema, tá? Essa discussão está vindo, isso em grande parte pela presidência da República, vários analistas a favor, vários analistas contra, de uma maneira geral isso está vindo, isso culminou na semana retrasada, inclusive, numa votação que aconteceu dentro de uma comissão parlamentar que julgou, inclusive, que questionou esse assunto, que é uma questão muito delicada, porque envolveria orçamento, envolveria a questão do levantamento de suspeitas em relação ao processo
eleitoral como um todo, tá? Por conta da garantia que o TSE dá que as eleições são auditáveis sim, que os dados são corretos, etc, etc. O fato é que então houve uma primeira votação na comissão e essa votação na comissão já de uma maneira geral teria dado por voto vencido, não passou de uma maneira geral na votação dessa comissão de Constituição e Justiça, nessa comissão parlamentar. Quando então o presidente da Câmara, o presidente Arthur Lira, faz uma declaração dizendo que, olha, vamos pegar o tema e vamos colocar em plenário, tá? Isso foi combinado para essa semana e isso aconteceu. É bem verdade que também eu tenho que fazer um parêntese, abrir um parêntese aqui, para uma outra situação que também aconteceu nesse dia, que foi a passada de um comboio militar em frente ao Palácio Planalto, convidando o presidente da República a participar de um exercício militar em Goiás. Isso acontece todo ano, mas foi a primeira vez que isso aconteceu diante de uma situação em que havia uma passagem dos comboios, tanques militares, lança-chama, lança-míssil, etc., não sei o quê, para entregar o convite para o presidente. Isso foi entendido por uma ala de parlamentares como sendo uma espécie de meio que intimidação, um outro grupo dizendo que não, que isso é uma liberdade das Forças Armadas de fazer isso, um clima de tensão entre os dois lados, o legislativo e o executivo. A votação se estendeu até mais à noite e por 229 votos, ela foi, na verdade foram ao todo, era necessário para a PEC ser aprovada, que é uma proposta de emenda à Constituição, ela tem que ter uma quantidade muito maior de votos, ela tem que ter 308. Ela teve 229 a favor, 218 votaram contra, um não votou, uma abstenção e 64 ausências. 64 parlamentares não estiveram no plenário e nem se manifestaram, tá? Então, de uma maneira geral, isso foi meio que um assunto que rodeou essa semana toda e que gerou muita polêmica. Aí para vocês verem na reportagem o resultado do final, isso sepultou o assunto dentro da Câmara. Paralelamente a isso, há essa questão também da reforma, de uma retomada da reforma política, de novo, no Brasil, da reforma eleitoral, e agora está em discussão para a próxima semana a votação das coligações, tá? Então isso abre a possibilidade, inclusive, de uma discussão também sobre a cada ciclo de tempos em tempos você ter uma mudança nas regras do jogo eleitoral. Né? Em 2017 houve uma pequena reforma eleitoral que derrubou as coligações, tá? E fez essa questão ficar meio que silenciosa, e agora, de uma forma meio que negocial, aconteceu essa movimentação aí de colocar novamente na pauta o voto impresso, de conseguir se discutir as coligações. E agora me parece que na próxima semana vai ser votada essa questão das coligações ou não. O distritão também está sendo convocado, está sendo colocado em discussão, que seria aquela votação dentro de um distrito em que os mais votados do distrito é que seriam os reservados, os ganhadores das vagas para deputado federal, deputado estadual, senador, etc. Isso levanta uma série de outras questões, mas é importante que você, como estudante, como futuro pessoa que vai prestar os concursos e vai ser aprovado com toda certeza, tem que entender esse processo que está acontecendo de mudanças nas legislações e as críticas e os pormenores que se colocam dos dois lados. Eu não acredito empiricamente que isso vai ser exigido nessa questão política, dentro dos objetivos, das matérias, das pautas que podem eventualmente cair aí. Mas a questão do voto, ser impresso ou não, da questão do distritão, da questão da coligação, isso vai ser exigido sim de vocês no futuro, tá? A questão política, direita, esquerda, eu acho que isso não é objetivo. Não vai ser exigido nos concursos, mas que é importante você conhecer e saber, isso é fato consumado. Você necessariamente tem que entender o que está acontecendo na atualidade desse Brasil, tá legal? A segunda notícia, e essa já é um pouco mais light, mas também a gente passou uma semana aí com várias informações falando sobre o sistema do Open Banking. E o Open Banking entrou em vigor na última sexta-feira, dia 13, se não me engano, e de uma maneira geral, né, levanta algumas questões que podem ser perguntadas, inclusive no concurso para o Banco do Brasil, vai ter, inclusive é uma das pautas do concurso do Banco do Brasil, é o sistema Open Banking, junto com o Pix e junto com outras inovações que estão sendo implantadas pelo Banco Central. O que é, finalmente, o Open Banking? A grosso modo, gente, de linhas bem gerais,
que a gente teria muito para discutir, mas o nosso tempo relativamente é curto. O que significa o Open Banking? Significa que, a partir de sexta-feira, o consumidor, o cliente bancário, ele possui o direito das informações do seu histórico financeiro, que fica hoje em propriedade das instituições com as quais ele tem relação. Ou seja, todo o teu histórico bancário de crédito, de pagamento, de financiamentos que você fez, fica hoje restrito às instituições que você tem relação. Quando o Open Banking, então, for instituído, ele já está instituído, as principais instituições bancárias do Brasil vão criar métodos digitais através dos aplicativos, do internet banking, etc. E vão oferecer para o consumidor, ou o consumidor vai ser instigado a procurar essas informações de uma maneira geral quando ele precisar, e ele oferecer as suas informações ao mercado, expor essas informações ao mercado com outras instituições que queiram ter acesso a essas informações. Qual é a vantagem disso? A vantagem é muito simples. O consumidor, o cliente bancário, pode receber informações de outras instituições bancárias que, de uma maneira geral, sejam mais favoráveis a ele. Ou seja, eu estou procurando um financiamento de imóveis, por exemplo. Eu tenho um financiamento imobiliário. E eu, de uma maneira geral, acho que esse banco está, de uma maneira geral, me aplicando uma taxa de juro muito pesada. Eu abro as minhas informações e outras instituições que estão olhando o meu perfil podem me oferecer mais vantagens, novas promoções, novos produtos que vão ser personalizados para o meu perfil de consumo, para o meu perfil de sistema bancário. Isso, então, de uma maneira geral, faz com que eu parta do pressuposto de que as informações que eu tenho hoje com as instituições bancárias sejam compartilhadas com outras. E essas outras informações, previdência, seguros, questões imobiliárias, crédito, enfim, sejam oferecidas para mim e eu possa ter a possibilidade de levar as minhas informações para onde quer que eu seja, para onde eu queira, para onde hajam mais possibilidades rentáveis para mim, enquanto cliente, enquanto pessoa que está dentro do ambiente bancarizado. Isso é o princípio do processo. Tá? No futuro, isso vai haver uma integração com o Pix, que isso vai garantir, por exemplo, a liberação de crédito imediato, coisa que hoje demora uma eternidade para o crédito ser liberado pelo consumidor, pelo cliente. Quando você vai fazer, por exemplo, um financiamento de carro, tem que passar por uma análise, etc. Isso vai encurtar o caminho. Para falar a verdade, vai ser quase que instantâneo. Isso vai abrir uma possibilidade também para uma gama de pessoas que não estão no sistema fazerem parte, mas que têm uma vida bancária fazerem parte, mas encontra ainda algumas dificuldades. Uma delas, por exemplo, é essa questão tecnológica. Nem todas as pessoas do Brasil estão com acesso à internet de banda larga, estão com equipamentos ou aparelhos que vão facilitar essa transação, enfim. É o começo do processo, mas que houve esse começo e que esse começo parece-nos ser promissor, isso é importante você saber, porque isso provavelmente vai cair. Já o concurso do Banco do Brasil, por exemplo, vai exigir esse conhecimento de você, tá? Então entrou em vigor nessa semana e abre-se aí uma nova etapa do sistema de bancarização do Brasil, que, uma vez que no futuro o sistema pode evoluir, vai ser um sistema financeiro aberto, e não um sistema financeiro bancário, né? O sistema bancário somente das informações. Vai ser um sistema financeiro aberto para que todos tenham a possibilidade de oferecer para os clientes as melhores condições e, claro, a competitividade que vai acontecer nesse mercado. Tá legal? Âmbito internacional, gente. Parece brincadeira, né? Mas a gente está trabalhando esses temas sempre nessas aulas, sempre a gente traz alguma informação. Ano passado, as queimadas, inclusive, foram vários vídeos que nós fizemos aqui falando sobre as queimadas, as mudanças climáticas que têm acontecido. Eu sempre trago para vocês, porque eu acredito que vários concursos vão questionar isso de vocês, vão colocar gráficos para você analisar, fazer comparativos sobre a questão das zonas de calor, a questão da elevação dos níveis dos oceanos, a questão do aquecimento global, enfim. Essa semana houve então um painel, né? O IPCC, um painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que emitiu um relatório. Esse órgão é ligado à ONU e esse órgão, pela primeira vez, divulgou informações que falam sobre a influência do homem no clima e no aquecimento global. E, infelizmente, a mudança é irreversível, segundo o relatório. Isso faz com que caia nas costas
do ser humano essa responsabilidade que estão provocando o aumento de 1,07 graus na temperatura do planeta como um todo. E os impactos que isso tem gerado, todo mundo está sentindo. Nós estamos passando por processos de desertificação em áreas do Brasil, enquanto outras de seca ou de inundações, ou de frio extremo, como aconteceu recentemente nas últimas semanas aí, em várias áreas do Brasil. Não sei de qual parte do Brasil você está assistindo esse vídeo, mas do centro-sul do Brasil, uma zona de frio intensa, geadas, perdas irreparáveis na lavoura, que secou muita coisa, a questão da baixa umidade, isso a gente está sentindo ao longo dos anos. E isso não é somente mais no Brasil, pelo contrário, isso é em escala global. Essas condições, inclusive, podem piorar e muito, né? Se não houver forte e profunda redução nas emissões de gás carbônico e outros gases do efeito estufa, ainda dentro desse século, no século que nós estamos no século 21, nós podemos ter a Terra ficando de 1,5 a 2 graus centígrados mais quente. Gente, os impactos disso são inúmeros. E como que a gente pode trabalhar com isso? Lógico, ajudar e contribuir para tudo. Redução no consumo de energia, redução principalmente na emissão dos gases, redução total do lixo orgânico e do lixo como um todo. Enfim, haver uma cobrança sistemática da população aos entes governamentais contra as empresas emissoras de CO2 e outros gases da atmosfera, a gente contribuir de uma certa forma e exigir que haja uma preservação ambiental em detrimento daquilo que a gente sabe que é o capitalismo desenfreado e o consumismo geral e generalizado na produção dos itens. Parece um assunto batido, parece que a gente está batendo sempre o ferro frio, mas é a grande verdade. A gente está sentindo processos que jamais aconteciam com certa frequência pelo menos. A questão do aquecimento sempre houve, sim, mas não com a velocidade e no tempo que nós estamos vivendo. Em menos de 100 anos, nós sofremos impactos únicos na natureza. Nós que já presenciamos, inclusive, épocas de extrema chuva em determinados locais, estamos vendo na média global, locais em que costumeiramente estão habituados a frios extremos, não está lidando com ondas de calor, como acontece no Canadá. Essas imagens, por exemplo, que a gente está vendo aqui, são no Canadá. O Canadá registrou temperaturas próximas a 49 graus centígrados. Um país que eminentemente trabalhava com temperaturas abaixo de zero. Então, nós não temos nem estrutura em alguns países para respeitar, para suportar essas ondas de calor. As queimadas, então nem se fala das queimadas. Países da Europa sofrendo com grandes queimadas, a Grécia recentemente tendo grande parte do território queimado, as queimadas em Portugal que aconteceram também em 2018 e 2019, que mataram pessoas, mataram famílias inteiras, destruíram propriedades. A questão das inundações na Europa, né? O governo da Alemanha, inclusive, decretando aí calamidade pública por conta das enchentes, pessoas que perderam tudo, pessoas que morreram por conta das enchentes. Enfim, situações onde você jamais imaginou acontecer situações estão acontecendo agora e não é só fruto de um aquecimento global pontual aqui ali. Não, o planeta todo está sentindo isso. E esse relatório apontou esses índices dentro do que já se esperava por vários estudantes do clima e pesquisadores do clima anunciarem essas condições. A gente, infelizmente, vai sofrer. E ainda talvez nesse século com muito mais elevação da temperatura. Algo que pode chegar a níveis impensáveis e automaticamente o derretimento da geleira, o aumento dos oceanos, aumento da temperatura dos oceanos, uma mudança muito drástica no clima que vai nos afetar enquanto sociedade e no contexto humano como um todo. Muito preocupante. Da mesma forma, é preocupante a elevação do tom e principalmente a reação do grupo Talibã no Afeganistão, porque vai haver a retirada programada até 11, já era para ter acontecido em maio, né? Mas é uma mudança agora no 11 de setembro, inclusive uma data muito simbólica para os americanos, mas a gente vai ter a retirada das tropas dos Estados Unidos do Afeganistão, e isso nas últimas semanas, especificamente nessa última semana que passou, fez com que o Talibã se reequipasse e está tomando cidades no caminho. Inclusive a mais recente que eu fiquei sabendo é que eles conseguiram tomar o controle de Cabul, que é a capital. Já tinham tomado algumas
províncias, capitais de província, 19 das 34 capitais provinciais do país estavam sendo cercadas e foram tomadas pelo Talibã. O Talibã, lembrando, é um grupo extremista, radical, islâmico, que prega o que a gente chama de Sharia ou Sharia, dependendo do veículo de comunicação que você está ouvindo, que é a lei islâmica. Mas eles pregam essa lei islâmica ao pé da letra. E há uma interpretação muito radical dessa leitura, inclusive com uma sectarização da presença feminina, a proibição da mulher de várias atividades, porque a lei diz assim, a lei religiosa deles segue assim, e principalmente por conta da influência do Ocidente lá dentro. Então, ao invés de a gente ter uma evolução, nós temos uma involução. Os americanos estiveram lá, vão fazer 20 anos, né? Já completou-se esse ano 20 anos, para falar a verdade, da intervenção que aconteceu. Lembrando rapidamente que após 11 de setembro de 2001, quando ao ataque às Torres Gêmeas, atribuiu-se isto e já se descobriu depois com as informações, com a própria declaração da Al-Qaeda, que o atentado foi planejado pelo Osama Bin Laden. O Osama Bin Laden foi refugiado, inclusive foi se refugiar através da proteção do grupo Talibã. Por muitos anos ele foi perseguido, né? Foi escondido pelo grupo Talibã, até que houve uma intervenção dos americanos que conseguiram capturar ele, conseguiram executar o Osama Bin Laden. Mas, paralelamente a isso, no final de 2001, os americanos formam uma coalizão. Essa coalizão faz uma operação militar e consegue desmantelar o grupo Talibã por conta da sua superioridade militar. Isso está óbvio, né? O grupo se recrudesce, ele se esconde, inclusive, nas cavernas, e fica observando a movimentação do exército, claro, com pequenos confrontos, com alguns enfrentamentos, mas o país acabou, de uma maneira geral, criando uma resistência. Esse grupo apareceu como uma espécie de resistência. Os americanos, os soldados americanos, garantiram lá dentro do país alguma certa ordem, restituíram ao país alguma espécie de democracia também, participaram de várias eleições ao longo desses 20 anos lá dentro, mas no fim das contas se tornou uma operação inútil. Com o passar dos anos, bilhões de dólares foram investidos ali e, de uma maneira geral, os resultados foram muito pequenos, né? Houve sim, durante o governo Obama, a captura do Osama, mas depois disso não se viu mais sentido. A sociedade norte-americana exigiu que, de uma maneira geral, os soldados voltassem, porque muitos serviram lá e perderam a vida em operações, em ataques do Talibã, ataques terroristas do Talibã e etc. A própria população da embaixada americana que está lá exposta, inclusive entre outros países, e com o anúncio da retirada das tropas, o Talibã cresceu, tomou força, e vários países, inclusive agora, junto com os Estados Unidos, estão montando uma força-tarefa, vão ser deslocados 3 mil soldados para fazer a evacuação desses americanos que estão lá e também das outras embaixadas que estão, porque tudo leva a crer, o Talibã vai voltar e vai dominar o país. O Joe Biden tem declarado que já passou da hora dos Estados Unidos saírem de lá, ele prometeu isso na campanha, encerrar essa guerra. O governo do Afeganistão, a presidência do Afeganistão tem sofrido e a população tem cobrado providências, mas é praticamente inútil, porque eles não têm força. As tropas militares que foram rendidas pelo Talibã, inclusive, meio que renderam-se ao Talibã e deram as armas para eles, né? Entregaram as armas para o próprio controle do Talibã, que automaticamente se autoalimentou e está partindo para cima disso. Então, por mais que o governo Talibã hoje seja um governo democrático, vai correr o risco aí de cair na mão do grupo extremista e transformar novamente o país numa eventual célula de terroristas no futuro. Isso é imprevisível. As ações que podem acontecer daqui para diante são imprevisíveis. O fato é que os americanos estão se retirando por conta dessa operação combate ao terror, guerra ao terror, que foi começada, iniciada contra, de novo, reforçando para você saber bem, contra o Bin Laden, que está aparecendo aí nas imagens. Isso teve um início lá em 2001. Essa operação ficou por muito tempo tendo apoio popular, mas com o passar dos anos esse apoio diminuiu por vários comandos, governos que os Estados Unidos passaram, uns com mais, outros com menos intensidade. O grupo continua se organizando lá dentro e continua reagindo à presença dos americanos. O Biden optou pela retirada, prometeu a retirada dos soldados, está fazendo a retirada e tem declarado que agora é a hora do país seguir pelas próprias pernas. Eles já fizeram o que tinha que ser feito.
Há uma pressão internacional para que isso não aconteça e, claro, também uma pressão propriamente interna dentro do país de que isso possa instigar novos ataques do grupo para com os americanos, contra os americanos que vão estar em solo. É claro que há uma questão geopolítica muito grande, muito importante nesse contexto, mas que a gente tem que continuar sempre trazendo informações aqui para vocês. O importante é saber que isso é uma atualidade, que isso pode ser exigido de vocês nas provas e nos concursos que vão vir por aí. Tá legal? Bastante coisa, né, gente? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha novamente, se inscreva nos canais, deixa nos comentários o que você achou dessa e das outras aulas e a gente espera sempre estar fazendo conteúdo bem legal para todos vocês, tá legal? Pessoal, é por isso, essa semana ficou bastante coisa, mas espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, continue se cuidando. A gente se vê na próxima semana, se tudo correr bem, se Deus quiser. Um grande abraço e até lá.